Bom dia, pessoal. Estamos aqui para concluir nosso livro 2. Então, o tópico da nossa aula vai ser sobre o existencialismo e Sartre. Nas aulas anteriores, falamos da fenomenologia, que o Sartre também é um fenomenólogo, só que com a interpretação distinta do Husserl e do Heidegger. Então, o Sartre ele é considerado, assim, a grosso modo, é uma expressão que a gente usa corriqueiramente só para reforçar o papel dele na corrente filosófica conhecida como existencialismo, que ele é o pai do existencialismo. Então, o Sartre ele parte de uma premissa diferente daquela interpretação da Platão e de Aristóteles. Para Platão, nós temos aí o dualismo ontológico, no qual o conhecimento estaria no plano da inteligível, que é o mundo das ideias, tá? E o mundo aparente, o mundo sensível, esse seria um mundo imperfeito. Isso a gente chama de dualismo ontológico em Platão. Aristóteles, por outro lado, ele diverge de Platão e vai chamar o presente e o futuro de ato e de potência, né? O ato seria o que se aparenta, o que é, e a potência seria o vir a ser. Já Sartre, ele não entende nem como Platão, nem como Aristóteles. Ele vai dizer assim: a coisa é um exemplo bem simples que tem aí no livro de vocês. Ele vai dizer, ó, a árvore ela é o que ela aparenta ser. Como você concebe a árvore, assim ela é, tá? Então, em regra, isso seria uma diferença básica do Sartre para os filósofos da Grécia clássica, né? O Platão e o Aristóteles. Um outro conceito que o Sartre retoma é que a consciência é consciência de algo, que nós falamos lá na fenomenologia de Edmund Husserl. Toda consciência é consciência de algo. Então, como eu falei aqui inicialmente, a divergência de Sartre entre os filósofos clássicos, olha que ele vai dizer aqui, ó, eu arremato o primeiro parágrafo. A aparição não esconde a essência, mas explicita a aparência é a própria essência. Parece uma frase solta, uma frase feita, mas encerra aquela ideia que eu falei para vocês. Eu vejo uma cadeira. O que eu vejo, ela é a cadeira em todas as suas dimensões. No momento em que eu passo a considerar que a cadeira existe uma ideia é, escondida, não aparente, eu perco a essência do que realmente é a cadeira. Portanto, esse conceito sartreano aí nos apresenta bem claro. Então, o Sartre ele não corrobora, ele não reforça, não aceita aquela expressão bem antiga que é utilizada de que as aparências enganam. Ele não entende que há o mundo aparente e o mundo real. Para ele, o mundo é um só, tá? Então, como Sartre vai afirmar, a essência e a aparência, elas estão irmanadas dentro da observação do objeto. Por objeto, entenda-se o objeto físico puro e simples e também a observação da vida humana. Né? Afinal, Sartre teorizou justamente sobre essa questão da liberdade e da existência. Daí o nome da sua filosofia ser considerada a filosofia existencialista. Tá? Então, aqui no segundo parágrafo, eu trato justamente da crítica que ele faz ao Aristóteles, né? Ele critica Platão, critica Aristóteles, com relação à aparição do fenômeno. E aqui o arremate desse parágrafo, tudo está em ato, não há potência ou virtualidade. O fenômeno, a aparição, já encerra em si a realidade. Então, eu explico isso. Voltando ao exemplo da cadeira. O que eu vejo é aquilo que existe. Não há uma realidade paralela, não há uma realidade obscura. Então, se eu me perco ao procurar essa realidade que não me aparenta, eu perco a essência do objeto.
Sigamos. Aí o Sartre vai dividir o que é o ser do fenômeno e o fenômeno do ser. Não são duas expressões soltas ao vento. O ser do fenômeno seria o mundo, o todo, né? O universo. E o fenômeno do ser é o objeto a ser observado. Então, nesse primeiro parágrafo, você vai ver que ele vai criticar o que os filósofos clássicos gregos diziam. Então, se eu perco o meu tempo ao tentar explicar uma realidade que não é aparente, eu vou perder a essência da observação do objeto. Voltando à cadeira, se eu me perco procurando detalhes que não se apresentam, eu perco a essência do que eu estou observando. Na verdade, é uma cadeira, tá? Então, o importante é valorizar o objeto, o elemento que está à nossa frente, que como ele se nos apresenta, o que ele chamou de fenômeno do ser, tá? Outro conceito clássico do Sartre aqui é esse que todo mundo repete, mas às vezes não analisa em profundidade o que ele representa. Ele diz que a existência precede a essência. Aqui nós estamos tratando da consciência em Sartre. Então, a consciência ela nasce da presença de algo e que não há cognição, consciência primitiva. Quando eu vejo uma cadeira, eu não tenho ainda uma consciência primitiva a priori do que é uma cadeira. Eu vi a cadeira ali agora. Aqueles filósofos clássicos lá assim imaginavam, né? O Platão e o Aristóteles. Então, o Descartes é que ele faz uma crítica, né? O cogito é o conhecimento. Aquela frase clássica do Descartes: cogito ergo sum. Penso, logo existo. O Sartre aqui, ele discorda dessa manifestação cartesiana, tá? Ao dizer aqui, ó, discordo do cogito defendido pelos racionalistas. Aí ele vai mais adiante. A subjetividade só pode existir quando a consciência tem consciência de si mesma. Por isso que ele vai dizer, ó, a existência precede a essência e é um ato intencional, consciente, tá? Beleza? Então, para que haja consciência, é necessário que ela se qualifique de algum modo e essa qualificação se dá no mundo. Então, o sujeito, ele pensa porque ele existe, né? Não há que se falar em consciência prévia em Sartre, tá? A consciência se dá no momento em que a razão se instala na observação do objeto. Pronto. Aí o conceito de consciência para Sartre é um fluxo contínuo, não um lugar, mas uma sucessão de consciências repletas de intencionalidades. Então, esse é outro traço marcante da filosofia sartreana, que tudo depende da intencionalidade. Eu comentei com vocês em aulas passadas, quando ainda estavam presenciais, que um dos conceitos caros a Sartre é a condição de liberdade, que nós vamos falar aqui no último slide. Então você tem liberdade de escolha, né? O que você faz não estaria condicionado a nenhum fator exógeno. Trata-se só da imanência do ser, trata só de você, tá? Então vamos lá. A consciência autoconstituinte define o campo da existência. Então você existe porque você pensa, você tem intencionalidades e só você pode decidir aquilo que lhe interessa, não dependendo de fatores exógenos, ou seja, externos. A obra clássica do Sartre foi O Ser e o Nada. Então, ele retoma a ideia da existência consciente, que existe como consciência de si, aproveita a fenomenologia lá de Husserl, dizendo que tudo está impregnado, a existência é carregada de consciência, mas também traz tensão, mal-estar, desejo de superar uma falta, sentimento de carência, e a vida é repleta de negações. Então, essas aspas aí são trechos do Ser e o Nada. Não sou isto ou aquilo, nada posso afirmar sobre mim. Este ser que tem consciência. Então, a consciência sempre é um valor muito caro a Sartre.
tá? O objeto do desejo, aquilo que você pensa, aquilo que você pretende, é um valor. E esse valor é como uma espécie de imperativo que você se impõe. É uma projeção que você faz no futuro. Parece muito com a questão do devir, do vir a ser aristotélico, mas não é bem isso. O valor para Sartre é a consciência que você tem que você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então isso lhe traz angústia, desculpa, porque a própria consciência da carência que você tem naquele momento, que você pensa, ela se expressa como um projeto de superação. Então, tratando aqui especificamente de vocês que estão no segundo ano do ensino médio. Você imagina que futuramente você será um profissional X de determinada área. Isso começa a gerar, na visão sartreana, uma angústia por conta da incerteza que você tem. Será que eu vou me dar bem nessa escolha que eu fiz? Então, mesmo que você se dê bem futuramente, você pode imaginar em alguma parte da sua trajetória. E se eu tivesse escolhido aquela outra carreira que eu imaginei? Então, nunca você vai ter certeza que você fez a escolha correta, porque toda escolha é carregada disso que ele chama de tensão, mal-estar, desejo de superar uma falta, o produto da carência e das negações que o ser humano está submetido. Por que que ocorre isso com ele? Porque ele é um ser dotado de consciência. Ele pensa. Por fim, aqui nós vamos tratar da liberdade em Sartre, que nós já falamos que ela é marcada, traçada pela própria consciência, né? Então, o final do parágrafo é uma afirmação do que eu falei no slide anterior. Toda escolha envolve uma ação, quer sobre as coisas ou sobre outros, ou mesmo uma reação diante da ação do outro. Como não há qualquer pré-determinação nisso, o que existe é um estado de liberdade. Então, o Sartre vai sempre adotar esse conceito aqui de liberdade, porque para ele o homem é condenado a ser livre, né? Uma das premissas básicas da filosofia existencialista. No parágrafo 2, vamos dizer aqui, ó, de forma material, seria possível alegar a limitação humana, uma limitação física que impediria a afirmação da liberdade. Porém, o homem é dotado de uma plasticidade fantástica. O que que ele quer dizer com plasticidade aí? Que você pode usar da sua imaginação. Na imaginação, o homem voa, o homem nada, se bem que o nado é plausível disso acontecer. Então, é essa capacidade que o homem tem de migrar através do pensamento, imaginar qualquer situação, isso é uma afirmação de liberdade. Eu posso ser o que eu quero ser, desde quando seja livre para pensar. Tá? Sendo assim, ele é de um indeterminismo absoluto, residindo aí sua liberdade. É uma confirmação do que eu acabei de falar. O pensamento voa, então você é livre, você pode pensar o que você quiser, você faz suas escolhas. Tá? E aqui o final do parágrafo nós vamos colocar que parecido com o exemplo que eu dei de uma escolha de uma carreira, né? O homem faz escolhas pautadas por motivações de coisas conhecidas, o que o faz decidir ou escolher entre isto ou aquilo. Então, o que dota o homem dessa capacidade de escolha é a sua liberdade. Aqui no último parágrafo, a confirmação de quem nega a liberdade considera a existência de uma natureza humana manifesta materialmente ou de forma transcendente. Então, não há que falar em negação da liberdade. O homem existe para ser livre, no pensamento de Sartre. E aí o Sartre, ele é um filósofo ateu. Ele nega a existência divina, afirmando com esse posicionamento filosófico que a liberdade é a liberdade absoluta do homem.
Então, não há o que falar em ingerência, interferência divina nas ações humanas. Então, como ele considera a liberdade um valor pleno da existência humana, ele vai cunhar essa expressão aí que marcou a obra existencialista dele, que é: estamos condenados a ser livres, estamos condenados à liberdade. A liberdade, entenda-se, é a decisão que você sempre toma com relação à sua própria existência. Então, você só existe se livre for, tá? Então, aqui, para finalizar o parágrafo, ele vai dizer: ó, quem decidirá se uma crise mística dos meus 15 anos foi um simples acontecimento da puberdade ou o primeiro sinal de uma conversão futura? Interroga. Eu, se decidir, aos 20 ou aos 30, converter-me. Então, o que que ele está dizendo aí com essa expressão? Que ele, só ele pode decidir, ele é livre para tomar toda e qualquer decisão. Portanto, a obra sartreana, ela é toda versada sobre a liberdade. Então, aqui nós encerramos essa aula. Vamos aqui fazer uma recapitulação breve. Nós falamos aqui do existencialismo em Sartre. O existencialismo sartreano, ele repousa sobre duas premissas, que é: a existência precede a essência, eu existo. Porque eu existo, eu penso, e todo meu ato é um ato de intencionalidade. Esse é o primeiro. E o segundo é a questão da liberdade. O homem é condenado a ser livre. Por quê? Só ele pode decidir onde quer e como quer exercer essa sua liberdade. Então, meus amigos, estarei publicando no Google Classroom essa aula. Acompanhada dela, teremos os exercícios do livro, os exercícios que vêm ali após as aulas, e será publicada também uma atividade discursiva, como a gente sempre faz. Podemos resolvê-la no decorrer dessa aula. Então, sigam o roteiro programado aí acima, né, do início da aula, e estou aqui à disposição para resolvermos qualquer questão que surgir. Tenha um bom dia e bons estudos.